pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui caminhando na nossa Semana de Ação de Graças. Estamos aqui no nosso 6º episódio. Então, se prepare aí, porque a nossa conversa hoje vai ser muito edificante. Nós estamos aqui com o Juninho, já posso chamar ele de pastor, sabe? Pastor Juninho, ele é líder da área de adoração da igreja, do nosso Amar. Então, Juninho, hoje nós recebemos você com muita alegria e para que Deus possa usá-lo, né, da maneira como quiser. Não tem tema mais adequado para você falar do que gratidão na adoração. E o versículo que nós escolhemos foi: entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Então, Juninho, é com você. Bacana. Boa tarde, gente. Boa noite, bom dia. Eu não sei quando que você vai estar assistindo isso. Estou muito feliz de estar aqui. Não tem assunto que eu goste mais de falar do que disso. Com certeza. Eu amo falar sobre adoração. Eu acho que não tem como a gente falar sobre adoração sem falar sobre gratidão. E eu acho que também nem tem como você ser grato se você não entende o que é adoração, né? Lembrando que adoração não é música lenta, né? A gente acha que louvor é música rápida e adoração é música lenta. Adoração não é a música lenta. Eu não tinha pensado nisso. Exatamente. Tem esse imaginário na cabeça das pessoas. Toca um louvor, música rápida. Adoração agora, música lenta. Então não tem assunto que eu goste mais de falar, e eu amo esse versículo quando fala, né? Para entrar pelas portas com gratidão a Deus. Um coração grato é um coração adorador. E por que faz sentido adoração é a linguagem de uma alma grata? Eu gosto muito de pegar versículos que as pessoas acham que não tem nada a ver com adoração e mostrar o quanto que aquilo é a base da adoração. Então, manda aí. Então, por exemplo, tem uma passagem na Bíblia assim que toda vez que eu leio isso eu falo, cara, olha só que conhecimento diante de quem eu estou, né? Então, por exemplo, você tem a história da mulher cananeia lá, né? Que ela vai até Jesus, a filha dela tá ruim, tá mal, e ela chega lá e pede ajuda a Jesus, né? E aí Jesus dá a resposta que ele tinha que dar. Eu não vim para mais ninguém a não ser os filhos de Israel. E aí ela olha para Jesus e fala: a resposta mais genial que eu já encontrei na Bíblia. Tudo bem, Senhor, mas os cachorrinhos também se alimentam da migalha e da mesa do pão. Essa resposta para mim é a consciência que eu tenho diante de quem eu estou. Estou diante de Jesus, cara. A migalha que eu receber, se é de Jesus, é banquete. É tudo que eu preciso. Show, Juninho. Então, quando ela traz essa resposta, assim, Jesus para e fala: caramba, mulher. Essa aí entendeu. Essa aí entendeu o que, diante de quem ela está, né? Uau. Então, para mim, a gratidão é a linguagem principal da adoração, porque quando eu tenho consciência diante de quem eu estou, não tem como eu não ser grato pelo que essa pessoa fez por mim, né? Jesus se entregou na cruz por mim. Ele pagou o escrito de dívida que eu tinha, que eu nunca conseguiria por mim mesmo pagar. Uhum. E aí ele vai lá, se voluntaria para isso, se entrega como ovelha muda, né? Ele se entrega, e aí quando eu tenho essa consciência que é diante desse Deus que eu estou, eu vou ser grato por isso. E por que adorar é uma forma de agradecer, Juninho? Fala aí pra gente. Sim, quando você vai estudar lá as palavras que a Bíblia traduziu como adoração, né? Tem uma palavra do Antigo Testamento que é avodar. Avodar. Que é interessante que ela é usada tanto para adoração quanto para trabalho, né? Quando Adão ia trabalhar, a palavra usada lá é avodar. Então, que interessante isso. É a mesma palavra. Deus não divide o mundo, né? Entre secular e sagrado. Deus, ele enxerga o mundo como uma coisa só. Sensacional. Então, para mim, gratidão é um jeito de adorar porque tem a ver com essa consciência que eu produzo em mim quando eu percebo diante de quem eu estou. Cara, eu estou diante de Deus, então qual é a única coisa que resta
quando eu estou diante de Deus? Me prostrar no Adorar. chão, cara. Que Não lindo. tem como eu estar diante de Deus e a atitude que eu tenho não é de me jogar no chão e falar, Deus. É aquela passagem, né, do fariseu e do publicano, né? O publicano, o fariseu chega lá e fala, ai, Deus. Publicano com a cara no chão lá, né? Gritando, desesperado, pedindo a misericórdia de Deus. E o fariseu, ainda bem que eu não sou Como um esse. desses. Porque você não estava diante de Deus. Porque a Bíblia fala que diante de Deus todo joelho se dobra. Ai, Não tem que, verdade. diante da presença de Deus, não se dobra. Outra passagem da Bíblia que para mim é ápice de adoração e ninguém usa isso para falar sobre adoração. Lázaro morre. E aí Jesus vai até Betânia, atrasado, propositalmente, porque na cultura judaica, né, até 3 dias eles não consideravam que estava morto direito. Então Jesus, eu vou no quarto para mostrar o poder que eu Que tava tenho. morto mesmo. Tá morto. Ele chega lá, Marta encontra Jesus no meio do caminho. E Marta, como qualquer, talvez, eu acho que Marta era meio sanguínea, né, colega, sei lá, já chega, Jesus, por que você demorou tanto? Se você tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus fala, não, relaxa, vai ficar tudo bem. Eu sei, ele vai ressuscitar lá no último dia e tal. E aí o texto fala que Maria escuta que Jesus chegou. Maria estava chorando em casa. Eita. E aí ela sai ao encontro de Jesus. Quando ela se encontra com Jesus, o texto bíblico fala, ela fala bem assim, mestre. Rabi. E ela se ajoelha. Diante de Jesus. Gente, que tudo. Ela se ajoelha. Aí depois que ela se ajoelha, ela fala, se você tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí quando acontece isso, o que Jesus faz? Chora. Aí eu não Aí, aguentou. porque olha que atitude de transbordou. adoração. Eu reconheço diante de quem eu estou. Estou diante de Jesus, cara. Então eu vou me prostrar aqui. Que lindo. Juninho, e convidamos você para esse tema também por causa da sua relação com a música. Então, assim, ajuda a gente a pensar como é que a música desperta a nossa fé e as lembranças de gratidão na vida da gente. Qual o papel da música nesse exercício de adoração? Bacana. Tem uma frase que a gente usa muito com a galera do louvor lá da igreja, que é que você talvez não se lembra da pregação que você escutou há 20 anos atrás, mas você se lembra da música. Que você Sim, escutou há 20 anos. não me lembro muito. Então a arte, no geral, não só a música, mas a arte, um filme. Sim, Tem gente que um filme marca ela assim de um jeito muito grande. Então a arte e a música especificamente, ela tem esse poder de dialogar com a nossa mente, né, com o nosso intelecto, mas com as nossas emoções também. A música, ela... expressão da subjetividade da gente. Subjetividade total. Não, assim, existem estudos físicos aí de um cara que ele coloca um monte de areia em uma superfície de metal e ele pega um arco de violino e ele fica arranhando assim e aquilo vai formando padrões harmônicos, a areia vai se formando assim. Porque a vibração da onda sonora altera o estado físico das coisas. Então, eu vi um post essa semana de um botânico que usou um equipamento sofisticado, aí um microfone, para captar o som das plantas. Ele colocava o receptor no caule de uma árvore e ele ampliava, tinha um amplificador. É impressionante o som. Sim. De folhas assim, plantinhas. Eu tenho uma suculenta lá em casa, ele mostrou o som dessa suculenta, que eu nem dava muita bola para ela, agora eu olho para ela É ela, louvando a Deus ali do jeito dela, né? como obra criada. Como obra criada. Então a música, ela tem esse poder, porque são frequências ali que alteram algumas coisas na gente. Então, por isso que tem pessoas que quando elas escutam alguma música assim, que foi muito marcante para elas em algum momento, aquilo ajuda ela a talvez resgatar um sentimento. Por exemplo, teve uma época, eu tenho uma irmã e ela teve aneurisma uma época. E tinha uma música que a gente cantava muito nos cultos que a gente fazia em prol da vida dela. Graças a Deus, Deus curou, ela tá viva e Que tal. coisa boa. Amém. E todas as vezes que eu escuto essa música, é como se eu fosse transportado para aquela época lá. Eu lembro do cheiro. Tipo, é como se eu estivesse revivendo aquilo mesmo. É o poder da música, né? Então, por isso que a música tá tão atrelada com a adoração, assim, porque ela tem esse poder de ela é educativa, ela te ensina, né?
música também é transmissão de teologia. É A sim. gente tá ali transmitindo teologia do mesmo tanto que o pregador tá transmitindo teologia. Eu escutava na UTI, quando eu tive Covid, de manhã, eu colocava essa música. Não chore, quem cuida de você não dorme. Eu sentia dor, né? E isso ficou na minha memória afetiva mesmo, você tem razão. Pois é. E aí isso ajuda a gente a resgatar, né? Você tá passando por um momento difícil, aí você se lembra daquela música e isso meio que te ajuda a reviver. Davi, né? Davi estava lá passando pelas provações dele e ele cantava, porque aquilo ajudava ele a. Então, por isso que a música tem esse papel tão importante no culto. E por isso que na tradição cristã, assim, a música sempre foi muito evidente, né? Evidente. Por isso, por esse poder que ela tem de ser didática, de evocar sentimentos e tal. Teve uma vez que a gente fez um medley lá na igreja, a gente cantou uma música da harpa e tal, e no final do culto teve uma irmã que veio falar que aquela música foi a música do dia que ela aceitou a Jesus. Que lindo. E ela super emocionada, assim. Talvez aquele dia foi tipo uma reafirmação do compromisso dela com Deus, por causa da Que música que a gente bacana. cantou. Agora, então, falando nisso, fala pra gente que música marcou ou tem marcado a sua jornada espiritual. Você que está ali nos cultos, você faz parte de, eu acho que de 80% dos eventos de adoração lá, de louvor, daqueles momentos em que a gente canta, você tá lá, inspira a gente. Então Poxa. fala aí. Tem muitas músicas. É até uma pergunta difícil de fazer, porque eu fico com a sensação de que se eu esquecer alguma, eu tô sendo injusto. Injusto? Mas, ó, tem algumas músicas que... Essas músicas têm um lugar especial no meu coração. Eu vim na Assembleia de Deus. Eu aprendi a tocar no círculo de oração da igreja. Olha, Ninguém queria ir tocar no círculo de oração, manda o Juninho que tá pilhado, né? E tem um hino da harpa, o hino 126. nem E tô eu- lembrado qual é. Cara, e eu lembro de um dia tá tocando essa música e aquele dia que o seu entendimento abre para o que a música tá dizendo, né? Que a música fala, bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão e tal. Mas aí tem uma parte lá que fala bem assim, quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar, quando as esperanças desvanecem, um aflito crente vai orar. Os Que mais lindo! belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviam na escuridão. Eu lembro de criança estar tocando aquilo e aquilo fazer sentido para mim, e eu chorar assim, tipo, falar, cara, olha só. Que coisa Às linda. vezes você tá ali orando, chorando no seu secreto, e Deus tá ouvindo isso lá no céu, né? Então, essa música, assim, para mim, ela tem um lugar e muito especial. Falando de uma música mais atual, assim, meio do caminho. Vamos pegar uma mais antiga, uma meio do caminho e uma mais atual. Meio do caminho, Não Tenha Sobre Ti, do Milagre. Ah, eu Eu amo acho essa também. música Maravilhosa. é meu, somente meu, do Todo trabalho. O trabalho. teu trabalho é descansar. E isso para mim é tipo... E uma música mais atual, assim, que essa música para mim tem um poder, é Aclame ao Senhor. Essa música para É um mim... convite, né? A uma coisa coletiva de Eu adoração. sempre brinco com todo mundo assim, quando Jesus voltar e a gente estiver entrando no céu, Aclame ao Senhor que vai estar sendo cantada lá. Porque essa música é incrível, né? Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Para mim, foi inspiração divina mesmo. E pelo que eu estou pensando, pelo que eu estou ouvindo aqui, eu estou pensando assim, é impossível separar a adoração de um coração grato. Sim. Porque a palavra louvor no hebraico é como se fosse um elogio. Sim. Então eu elogio a Deus, eu admiro, eu também agradeço, né? E o salmo de hoje é: entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Então tá tudo atrelado, né? E deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Sensacional. E assim, quando você vai estudar no Radical, a palavra hebraica para adoração é prostrar-se, né? Proskuneo, é me prostrar. Então, eu reconheço diante de quem eu estou, eu me prostro. E aí Que não tem lindo. outra coisa que vai sair da minha boca senão elogios diante de quem eu estou. Que lindo. Num mundo tão cheio de desesperança, Tão cheio de... a palavra de Deus chama a gente para essa atitude, para esse proscanel.
proscúneo. Proscúneo, muito Prostrar-se bem. Aí diante deu de aula de Deus. teologia aí. Então, a gente tem um desafio hoje. E esse desafio é para você que está escutando, participando dessa conversa aqui conosco. Eu vou passar esse desafio já já, mas antes eu vou pedir para o Juninho trazer para a gente alguma coisa a mais que ele queira sobre adoração. Não, o que eu queria dizer é que a adoração é um convite irresistível. É um É privilégio. irresistível. É um privilégio a gente poder adorar a Deus, sabendo que não existe nada entre nós e Ele. Que Ele é um Deus que está com as mãos abertas, que está com os ouvidos abertos. Jesus abriu essa É, porta. a gente não tem mais ninguém a não ser Jesus sendo esse mediador. E é um convite irresistível. Que Quando eu leio lindo. lá no Salmo 150, né? Louvar o Senhor com isso, eu fico imaginando a eternidade, assim, como que não vai ser isso, né? Cada cultura, cada povo, cada instrumento, cada não sei o quê, todo mundo eternamente louvando ao Senhor. Se rendendo. É porque não tem outra coisa para se fazer a não ser se render, porque é a presença plena de Deus que está ali. Eu acho que a gente vai adorar também trabalhando. Sim, Eu acho sim. que vai ter muito trabalho legal. Pegando a palavra que eu falei lá no começo, né? Avodar, é trabalho também. Que legal isso. Então eu tenho um desafio para você. Que você pense numa música que desperte gratidão na sua vida e louve ao Senhor, mas com espírito de adoração e de gratidão. Não é legal? Então, som na caixa e lembra da música e deixa o Senhor te fazer lembrar tudo de bom, tudo de bem que Ele tem feito e dado a você. Eu quero agradecer o Juninho por esse episódio aí, gratidão na adoração. Chegamos ao fim aqui do nosso 6º episódio, mas quero anunciar o 7º, né? Nós teremos o pastor Paulo falando sobre gratidão pelo sustento. Então, quero que você comente, divulgue, compartilhe, chame outras pessoas, porque coisa boa a gente conta para os outros, né? Conta muito. Então, muito obrigada, Juninho, Obrigado. e até a próxima.